Agora sim, meus irmãos, nos coloquemos de pé. Abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, verso 1. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, irmão Antônio, no devocional. Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Ficando também a ausência do irmão Dorisley, né, irmãos? Irmão Dorisley, irmã Divina, também estão em Goiânia. Irmã Divina, até o momento que eu falei com o irmão Dorisley, ela não tinha feito a cirurgia ainda, irmãos. Já vai para 3 dias, 4 dias. 3 dias que a nossa irmã está lá em Goiânia esperando a cirurgia. E infelizmente ela ainda não conseguiu fazer a cirurgia. Então, os irmãos, quando estiverem orando, orem pela irmã Divina, para que Deus possa agir na vida dela, providenciar logo nessa cirurgia, para que ela possa estar se recuperando, em nome de Jesus. Amém? Está sem som? Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, verso 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com aqueles homens para Tarsis, diante da face do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai que está no céu, eu clamo ao Senhor nesse momento, ó Deus, por nossas vidas, pela vida dos teus filhos. Pai celeste, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, ó Pai, para compreender e entender e aprendermos juntos mais da tua santa palavra. Fala comigo, ó Deus, fala com a tua igreja, que possamos, ó Deus, buscar nos aperfeiçoar como servos, como filhos do Senhor nessa terra, fazendo, ó Deus, cumprindo, ó Deus, o propósito qual o Senhor nos tem designado. Meu Deus, eu clamo ao Senhor, ó Deus, pelos irmãos, ó Pai, que estão enfermos. Pai, Senhor Jesus, eu posso entrar com providência, ó Deus, nesse momento na vida da irmã Divina, ó Pai, providenciando a ela, ó Deus, um tratamento digno, ó Deus, que ela possa fazer essa cirurgia, o quão é esperado, ó Pai. Pai Celeste, cuida da tua filha, abençoe ela naquele hospital, e repreenda, ó Deus, desde agora, ó Pai, toda infecção, toda inflamação, ó Deus, que porventura circula ela nesse momento. Que o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas e sobre a vida da tua filha. É o que te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, podeis assentar. É a primeira terça-feira, irmãos, que eu trago para os irmãos nesse ano de 2025. Janeiro profético, mês de nós profetizarmos sobre a nossa vida. Baixa um pouquinho, por favor. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E por que não, irmãos, sobre o nosso ministério? Nós fomos chamados. Cada um de vocês foi chamado por Deus. Cada um de vocês tem um propósito debaixo do céu. Um propósito qual Deus te designou. Um propósito qual Deus te chamou. Um propósito qual Deus te capacitou, um propósito para qual Deus te separou para fazer e cumprir o ID dele aqui nessa terra. E o texto que nós lemos, meus amados irmãos, é uma história conhecida, é uma história muito pregada, principalmente para nossas crianças, o Jonas e a grande baleia, né? Nas escolas dominical, nos ensinos infantis, é uma história muito difundida no meio cristão, mas hoje eu quero trazer uma visão um pouco diferente, um chamado que Deus fez na vida desse homem, desse profeta. A história de Jonas, meus irmãos, é uma história singular, é um livro pequeno,
até porque ele está dentro da separação sinótica, ele está entre os profetas menores. Um livro pequeno, 4 capítulos apenas. Se você sentar 15, 20 minutos, você lê todo o livro de Jonas. É um livro singular, mas que traz exatamente algo que para mim e para você hoje é importante. A história de Jonas. E essa história se concentra, irmão, na experiência que Jonas teve com Deus. Na experiência que o profeta teve com seu Senhor. Jonas recebeu uma ordem da parte de Deus, um chamado. Jonas, vai até Nínive e prega aquele povo o arrependimento. Diz para ele que o que eles têm praticado não está correto, tem causado para mim malícia, está difícil. Vai lá e profetiza, vai lá e avisa ao povo de Nínive que eles têm 40 dias e eu destruirei aquela cidade. A ordem foi essa, irmão. No decorrer do texto nós veremos qual foi essa ordem. Entenda o seguinte: Jonas, nesse momento, ele toma uma atitude, irmão, de fugir da presença e fugir da vontade de Deus. A ordem era simples: vai e fale, vai e diga àquele povo. Mas o povo de Nínive, irmãos, capital assírio, era um povo maldoso, era um povo ruim. O histórico daquele povo era um histórico brutal. Então Jonas temeu. Lá na frente Jonas vai dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é bondoso. Estou contextualizando para o irmão entender. Eu sei que o Senhor é amoroso. O Senhor quer que eu vou para lá, numa terra de idólatras, de ímpios, de homens brutais. Mas Jonas, irmãos, toma uma decisão e decide ir para outro lugar, fazer outra coisa e não aquilo que Deus mandou. Eu já quero dizer para a igreja a frase que vai nortear a mensagem dessa noite. Quando Deus me chama, quando Deus te chama, a nossa resposta não pode ser fugir. Quando Deus me chama, ou quando Deus me chamar, quando Deus te chama, ou quando Deus te chamar, a sua resposta não poderá ser fugir. O Senhor não nos chamou, irmão, para ser covardes. O Senhor não nos chamou para amedrontar. O Senhor nos chamou para o ide, para fazer, para cumprir a determinação dele. Quando Deus me chama, a minha resposta não pode ser fuga. Deus nos chama, meus amados irmãos, para muitas coisas específicas na obra do Senhor. Deixa eu dizer apenas algumas. Tem muitos de nós que foram chamados para o aconselhamento. Tem muitos de nós que foi chamado para pregar. Tem muitos de nós que foi chamado para cantar. Tem muitos de nós que fomos chamados para interceder. O Senhor tem chamado o seu povo, irmão. Deus não te colocou como parafuso para ficar pregado em banco, irmão. Deus te chamou para o ide, para fazer a obra dele. Não importa se você não sabe pregar, cante. Não importa se você não sabe cantar, aconselhe. Não importa se você sabe aconselhar, leia a palavra de Deus. Mas não fique parado, não fique estagnado. Faça e cumpra o ide do Senhor. Vocês estão conseguindo me entender? Está muito alto o som aí? Tá bom, tá tranquilo? O Senhor não nos chamou, irmão, para ficar acovardados. Nós temos visto o quão difícil tem sido pregar o Evangelho nesses dias de hoje. O quão difícil tem sido levar a palavra de Deus aos jovens nos dias de hoje. O quão difícil tem sido pregar a palavra de Deus até mesmo dentro das nossas casas nos dias de hoje.
Mas o Senhor não nos chamou para acovardar, o Senhor nos chamou para falar aquilo que Ele mandou. Pecado continua sendo pecado, errado continua sendo errado, e Jesus Cristo continua salvando, Jesus Cristo continua libertando. Nós temos um chamado da parte de Deus, mas entenda o seguinte, irmão: a nossa obediência é essencial para que o nosso ministério seja cumprido nessa terra. A sua obediência, irmão J, é necessária para que o mover de Deus aconteça onde quer que o Senhor chega para cantar. O Senhor tem nos chamado, irmão. Pastor, não tem como, pastor, eu não consigo, pastor, eu não me sinto capaz, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão: se você tem chamado de Deus, e repito, todos nós temos, não tem como fugir da presença, não tem como fugir da vontade, não tem como fugir do nosso propósito. Vamos para a Bíblia Sagrada? Salmo 139, por gentileza. Quem encontrar, leia para mim. Salmo 139, verso 7 ao verso 10. Entenda o seguinte, igreja. Já quero dar um cheque aqui. Fugir da vontade de Deus, deixar de fazer a vontade de Deus, traz consigo consequências. Entenda. Quem pode ler para nós? Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da água, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Para onde me irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Irmão, não tem como fugir do propósito que Deus te chamou. Não tem como fugir da vontade de Deus. Fugir, ou melhor, tentar fugir, traz consigo consequências. Pastor, mas Jó conhecia a notícia sobre o povo Nínive, pastor. Pastor, Deus tinha mais profeta, eu poderia ter enviado outro profeta. Pastor, Deus tem pessoas mais capacitadas que eu. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado irmão: Deus não erra quando Ele escolhe, Deus não erra quando Ele separa, Deus não errou quando te chamou, Deus não errou quando te capacitou. Tem outros profetas? Tem, mas é você que Ele quer usar. Tem outras pessoas que pregam? Tem, mas é você que Ele quer que prega. Vocês estão conseguindo entender, irmão? Não tem como fugir, não tem como escapar. Se o Senhor te chamou, irmã Helena, faça. Pastor, mas eu me sinto pequena, eu me sinto incapaz. Não preocupe, irmão, só se coloca na posição. Quem usa o vaso é o oleiro, é Ele que sabe como vai te usar, é Ele que sabe como vai proceder. Aleluia. Aleluia. Deus não erra quando escolhe quem Ele quer usar. Deus não errou, Deus não erra quando te chama. Irmão, eu conheço pessoas que sempre dizem: pastor, eu tenho promessa na minha vida, eu tenho promessa para pregar, eu tenho promessa para cantar, eu tenho promessa para evangelizar. E o que é que você está esperando, irmão? E o que é que você está esperando, irmã? Deus não errou quando te escolheu, Deus não errou quando te resgatou do mundo de pecado, Deus não errou quando te preparou, te limpou, te lavou, te colocou de pé, te deu uma nova oportunidade. Deus não erra quando Ele te escolheu.
O chamado era para Jonas. O chamado era para Jonas. Jonas, vai. Mas Jonas escolheu, irmão, não ir. Jonas foge. Jonas desobedece à vontade de Deus e vai para outro sentido. Mas toda desobediência traz consigo consequências. Quem pode ler, por gentileza, Jonas capítulo 1, versículo 1. Perdão, versículo 9, irmão. E ele disse: Eu sou o Senhor, e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar aquecer. Deus envia uma tempestade, traz consequências de desobediência. Deus envia uma tempestade. Jonas estava a caminho de Tarsis. O vento começa a soprar. Deus mandou o vento. Uma tempestade começa a assolar. Deus mandou a tempestade. O mar começa a agitar. Deus ordenou o mar. A consequência chega. Os marinheiros se desesperam. Começa a desfazer dos bens. Começa a desfazer da carga, buscando uma solução. Mas o mar não para, o vento não cessa, e a tempestade não deixa de cair sobre aquele lugar. E a palavra de Deus diz que Jonas desceu ao porão, e desceu mais profundo ainda, e dormia profundamente. Mas os marinheiros chamam aquele homem, olha, começa a clamar o seu Deus. Começa a clamar a ele, sabe por quê? Para ver se ele pode ajudar também, porque o negócio aqui está complicado, o vento está soprando, o mar está agitado. E a palavra de Deus diz, irmãos, que eles lançam sorte para saber em quem está a culpa. E assim como aconteceu, apontaram para Jonas e disseram: é você, o que está acontecendo? Quem é você? De onde você vem? Qual é a sua profissão? Qual é a sua natureza? Diga para nós, porque não está certo o que está acontecendo, irmão. E Jonas simplesmente fala: olha, eu sou hebreu, eu sirvo e temo ao Senhor. Irmão, Jonas, na desobediência, ainda na desobediência, ele ainda foi usado para pregar. Você vai entender o que eu quero dizer. Ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. No versículo 14, os marinheiros começam, então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor. Preste atenção aqui, irmão. Jonas declarou quem ele era, de onde ele vinha e a quem ele servia. E os marinheiros começaram a clamar a quem? Ao Senhor de Jonas. Ah, Senhor, nós te rogamos, nós te pedimos, que não pereçamos por causa da alma deste homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por causa de desobediência, por causa das vezes nós não ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus, não é só você que sofre, as pessoas que estão ao seu redor sofrem junto com você. Às vezes eu penso: ah não, é só eu que vou desobedecer a Deus, vai vir. Não, irmão, Deus toca na família, Deus toca no trabalho, Deus toca na saúde dos filhos. O mar está agitado para todos. E aqueles marinheiros clamaram: não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Meus amados irmãos, no versículo 13, mostra ainda, irmão Armênios, a tentativa humana de fugir
do que Deus está fazendo. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra. Não adianta remar, irmão. Não adianta remar enquanto não voltar ao eixo que Deus estipulou. Não adianta remar. Enquanto não voltar e fazer a vontade de Deus, o vento vai soprar, a tempestade acontece, o mar se revolta e você vai remar contra a maré, contra a vontade de Deus. Aleluia. Aqueles homens remavam, tentavam levar o barco à terra firme, mas nada não adiantava. Olha lá, porquanto o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Ah, não, deixa eu consertar aqui da minha maneira, deixa eu consertar aqui do meu jeito. Não adianta remar, irmão. O Senhor mandou você ir, foi para Nínive, não vai para Tarso, é Nínive o seu destino. Não, peraí, deixa eu pelejar para outro lado, deixa eu pelejar, não é para lá. Aleluia. Irmão, não tem nada pior do que fugir da vontade de Deus. É por isso que às vezes nós pelejamos, nós oramos, e a nossa família vira um alvoroço, o nosso trabalho vira um alvoroço. Sabe por quê? Porque eu estou remando contra a maré, contra a vontade de Deus. Versículo 15: e levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Escuta aqui: e cessou o mar da sua fúria. Olha lá o resultado. Jonas, mesmo no erro, você está entendendo? Esse dia eu falei aqui, irmão, sobre a semente e quem é o semeador. Tem muita gente preocupada com quem está semeando. Ah, o que está semeando está errado, quem está semeando é pecado, está pecado. Irmão, o compromisso de Deus é com a semente. Jonas estava no erro, estava, irmão? Sim ou não? Estava. Mas ele falou: olha, eu sirvo a um Deus que tem poder no céu, que fez o mar e a terra seca. E aqueles homens clamaram a esse Deus. E quando os homens lançam Jonas no mar, o mar calma. Consequência: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. Eu me arrisco a dizer que eles se converteram. Outrora clamavam a deuses estranhos, a deuses que ele outrora não conhecia, a deuses que tinha boca, mas não falavam, que tinha mão, mas não apalpavam, que tinha ouvido, mas não ouviam. Mas quando Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, agiu, eles se converteram. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. E o melhor de tudo, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Jonas é lançado ao mar. E Deus, olha como esse Deus é amoroso. Mesmo Jonas estando errado, mesmo Jonas de ter afastado, Deus poderia ter cumprido ali, naquele momento, o julgamento de Jonas. Você não cumpriu o que eu mandei? Mas não. Olha o Deus que você serve, irmão Antônio. Deus envia livramento para Jonas. Deus manda que um grande peixe engolisse, tragasse a Jonas. É livramento, irmão. Você vai entender o contexto no final, aguenta aí. Deus livra Jonas da morte. E Jonas agora dentro do peixe. A palavra de Deus fala que Jonas está dentro das entranhas do peixe. Jonas reconhece e começa a orar.
Há momentos na nossa vida, meus amados irmãos e irmãs, que é necessário sermos lançados em alto mar. É necessário haver uma providência divina, para que os nossos olhos se abram e começamos a orar, começamos a clamar, porque outrora a minha vontade já não é mais necessária, mas somente a vontade de Deus. E Jonas ora, versículo 1 e 2 de 2 Jonas: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Irmão e irmã, se você subiu ao alto céu, lá o Senhor está. Se você for nas mais profundas águas, lá o Senhor está. Se você tentar se esconder na profundeza da terra, o Senhor lá está. Não tem como fugir da vontade de Deus. Não pense você ser mais esperto do que Deus, porque aonde quer que você esteja, trancado num quarto, com luz apagada, escondido da sua família, lá o Senhor está. Glória. Às vezes é no fundo do poço. Irmão, isso aqui é muito forte, mas pega para a sua vida espiritual. Às vezes é no fundo do poço, é onde a solução humana já não chega mais, é onde a naturalidade das coisas já não tem mais sentido. É no fundo do poço que o Senhor Deus estende a mão e diz: filho, chegou a sua hora. Chegou o momento de você se colocar de pé, consertar a sua vida e fazer a minha vontade. Na oração de Jonas, Deus cede a ele uma nova oportunidade. Irmão, quantas oportunidades o Senhor tem nos dado? Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas esse Deus de amor que nós servimos estende a mão e diz: vem cá, filho, se coloca de pé, eu vou te dar força, eu vou te dar saúde, eu vou te dar paciência, continue caminhando, mas faça a minha vontade. Às vezes é no fundo do poço, é onde Deus estende as mãos para muitos de nós, para que eu e você percebamos que é somente Ele que nos ajuda, que nos estrutura e nos coloca no caminho certo. É somente Ele, irmão. Deus nos dá a oportunidade para aprendermos mais. Irmão, vale, tem vezes que nós estamos no fundo do poço, e é onde Deus nos dá uma segunda oportunidade, pastor Ito Barbosa. Não é para você continuar o mesmo caminho que você estava. Irmão, preste atenção nisso. Tem pessoas que Deus coloca de pé, irmã Cleide, reestrutura, devolve tudo quanto outrora ele tinha, mas não é para seguir o mesmo caminho que ele estava fazendo. Mas a nova oportunidade é para que ele volte aos caminhos do verdadeiro Deus. Tem situações das nossas vidas que é conhecido por muitos de nós como o deserto que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos. Irmã Cauane, as situações extremas na nossa vida, que são a oportunidade que Deus nos dá para voltar aos caminhos que outrora Ele nos trilhou. Situações extremas que nós passamos, para que as escamas caem, para que os ouvidos sejam destampados, e eu começo a contemplar o agir e o prover de Deus. Aleluia.
Deus age, irmão, como um silibrim no meio da escuridão, mostrando o caminho, mas tem pessoas que insistem em caminhar para o abismo. Mas agora Deus dá uma nova oportunidade. Entenda o seguinte: quando Deus me chama, a minha resposta não pode ser fuga, não pode ser a desobediência. Quando Deus me chama, eu não posso fugir. Quando Deus me chama, eu tenho que me colocar na posição e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me no que for preciso, mande eu, e eu farei. Aleluia. Jonas recebe uma segunda oportunidade, e ele não vai mais para Tarsis. Agora Jonas segue para outro caminho. Jonas 3, verso 1 ao 3. Quem pode ler, por gentileza? Deixa eu lubrificar a garganta aqui. Jonas capítulo 3, verso 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a pregação que eu te disse. Jonas vai, cidade grande, percorre por 3 dias. Mas agora, depois de uma ensaboada, depois de uma prova, depois de uma nova oportunidade, faz o que Deus mandou. A ordem foi dada, e agora a ordem foi cumprida. A mensagem que Jonas leva à cidade, ao povo de Nínive, causa efeito. A mensagem que Jonas prega causa efeito naquela cidade. E o profeta agora clama ao Senhor: sai da cidade, constrói para si uma cabana e espera para ver o que vai acontecer. Passa-se os dias, a cidade não é destruída. Sabe por quê, irmão? A mensagem foi pregada. Aquilo que Deus mandou Jonas fazer, ele fez. Isso trouxe efeito. A Bíblia Sagrada diz que aquele povo se arrependeu do que ele havia feito. Aquele povo, até mesmo o rei, se arrepende e clama a Deus, a ponto do rei dizer: olha, ninguém vai comer, ninguém vai beber, nem animal, nada, é sacrifício, é todo mundo, 120 mil pessoas, sacrifício, porque se nós não mudarmos, o juízo de Deus acontecerá. E a palavra de Deus fala, irmãos, que a palavra de Deus fala que Deus se arrepende do que havia dito e não destrói Nínive. E Jonas fica magoado. Olha lá, irmão, meu Deus. E Jonas fica choramingando: está vendo, Deus? Eu sabia, o Senhor me mandou vir para cá, foi por isso que eu fui para Tarsis, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que ama. Eu sabia que se esse povo se arrependesse, o Senhor não cumpriria. Vamos para a Bíblia, eu gosto de ler. Jonas 4, põe aí, Tiago, 4, verso 1.
Irmão, olha o que está escrito, irmão. Jonas 4, verso 1. Olha lá. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. O que foi? Deus perdoou o povo de Nínive e não destruiu a cidade. O profeta ficou choramingando, o profeta ficou irado, mas o Senhor tinha que ter destruído. Eu profetizei como o Senhor mandou. Irmão, nós pregamos arrependimento, nós pregamos renúncia, nós pregamos que Jesus Cristo perdoa. E quando Jesus Cristo perdoa, nós queremos dizer: ah, mas eu tinha que ter condenado. E Jonas choraminga. Versículo 2. Olha o que Jonas tem coragem de fazer. E orou, esse aqui é Jonas. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda lá na minha terra, antes de ir para a tarde eu falei. Por isso é que eu me preveni. Irmão, olha para você ver o negócio desse. Ah não, o Senhor falou que vai me dar, vou me prevenir aqui, e já vou passar a carroça na frente dos bois. Eu sabia, Senhor, que o Senhor é amoroso, por isso eu me preveni, nem trouxe a mensagem. A palavra de Deus fala que como as pessoas que estão lá fora ouvirão a palavra de Deus, converterão-os dos maus caminhos se não tem quem pregue. Se você não pregar na sua casa: ah, mas minha esposa é assim, ah, mas meus filhos são assim, ah, mas minha esposa é assim, meu esposo é assim. Como ouvirão, como se converterão, como mudará a vida deles se você que está lá dentro não prega? Se Deus mandou avisar, era uma oportunidade. É igual Deus tem falado com a igreja dele: vigia, prepara, conserta, porque se não houver conserto, não houver vigilância, vai haver destruição. Deus tem avisado, irmão. Isso é compaixão, é amor. Olha lá o que ele diz: por isso eu me preveni, fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo em grande benignidade, e que te arrependes do mal. É igual o menino quando quer justificar um erro, né? Você pega o menino fazendo arte, você vai falar: não, eu estava fazendo isso aqui, é por isso. A compaixão de Deus, irmão. Eu costumo dizer que Deus age de forma que nós, humanos, não conseguimos compreender, mas Deus age de forma misteriosa na nossa vida. Irmã Netina, tem enfermidade que acontece na nossa vida, são enfermidades permissivas, que Deus permite nós passar, por quê? Porque lá na frente tem um propósito. Tem pessoas, irmãos, que são tão incrédulas, que só acreditam em Deus se ele vê um coxo andando. Quantos testemunhos já foram dados aqui esse ano de 2024, de cura, de libertação, de livramento? E quantos ainda dizem: ah, mas eu não vejo Deus agir, não vejo Deus falar, não vejo Deus curar? Ou eu estou enganado? Tem pessoas, irmãos, que só acreditam vendo, toma na vida. A compaixão de Deus, irmão, é maior que toda a nossa compreensão, irmão Elcio. Nós compreendemos muita coisa, não compreendemos? Nós somos seres racionais, pensantes. Mas a compaixão de Deus, muitas das vezes é incompreensível, nós não compreendemos. Não compreendemos, mas Ele é compassivo, Ele é amoroso, Ele é bondoso. Jonas vai, constrói uma cabana e espera. E Deus, mais uma vez,
trabalha na vida de Jonas. Irmão Jota, Deus ordena que uma boboreira cresça, cubra Jonas, dê sombra para Jonas. Olha o que a palavra de Deus diz, Jonas capítulo 4 versículo 6: e fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu enfado. Olha como Deus é bom. Está lá com o profeta choramingando, queixoso, irritado, triste, mas Deus é bondoso. Vai lá e fala: cresce lá a boboreira. Cresceu a boboreira, cobriu Jonas. Teve resultado? Teve, olha lá. E Jonas se alegou ao extremo. Deus é bom demais para mim. Olha lá, Deus é bom demais. Aqui esse sol escaldante, estou esperando Nínive ser destruída. Aí Deus faz crescer essa boboreira, essa coisa maravilhosa para me dar sombra. Estou contente, estou alegre. Por causa de Deus, olha o que a palavra diz: por causa da boboreira. Tudo tem um propósito, irmão? Tem. Versículo 8. Coloca lá, irmão. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer. Por quê? Por quê, vai? Ele estava alegre, extremamente alegre, extremamente contente, por causa da boboreira. Sabe o que Deus fez? Mandou um verme ir lá, e vai lá e pega a boboreira. E da mesma forma milagrosa que a boboreira cresceu, ela secou e morreu. Aí o profeta que outrora estava feliz: olha, irmão, tem muito crente assim. Eu só fico feliz, eu só fico alegre enquanto Deus está me abençoando. Eu só fico poderoso, eu só fico quando Deus está prosperando a minha vida. Mas quando a prova chega, Senhor, eu quero morrer. Estou cansado desse ministério, estou cansado dessa igreja, estou cansado dessa família. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Nós temos que ser gratos, irmão, independentemente da situação. Temos que estar felizes com Deus, independentemente da condição física, da condição financeira. Se a despensa está cheia, eu tenho que estar alegre. Mas se está com poucas coisas, eu tenho que continuar alegre. Temos que largar de ser como Jonas. Se tudo vai bem, eu estou alegre. Mas se eu passo a provação, eu choramingo, eu murmuro, eu queixo. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Sabe qual foi a lição? Jonas, camarada, assim, irmão, isso aqui não se espanta não, é só ilustração. Capaz que Deus dá vontade de pegar uma vara: vem cá, acabou, tem lógico um negócio desse não. Põe lá, irmão, versículo 9. Então, olha ali. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa de uma boboreira. Você está preocupado com uma coisa que você nem plantou. Você está preocupado com a boboreira. Você está entristecendo por causa da boboreira. E eu salvei, e eu perdoei 120 mil pessoas que se arrependeram. E você está queixoso, rapaz? Irmão, quantas bênçãos, quantos milagres têm acontecido em nossa vida, e por causa eu não bebi a minha Coca-Cola hoje, eu fico contrariado.
É porque esse final de semana eu não consegui comer a minha pizza, eu fico contrariado, e Deus tem provido, Deus tem sustentado, Deus tem alimentado. Tem muita gente querendo as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Eu só quero venha nós, o nosso reino eu não quero não. Eu só quero ser curado, o Deus da cura eu não quero. Não podemos ser crente assim, irmão. É janeiro profético, pastor, o que é isso? Então profetiza na sua vida, irmão. Eu serei grato independente da situação. Se o Senhor me chamar, se o Senhor me capacitar, eu não fugirei. Aleluia. Aleluia. É profético. Se o Senhor te chamar, irmão, não responda fugindo. Se o Senhor te colocar na frente da obra, não responda desobedecendo. Eu me sinto incapaz, irmão, só se coloca na posição. Se houver algum trincado, não preocupa não, deixa Deus trabalhar, mas que Ele vai te usar, Ele vai. A palavra doída, mas nós temos que largar de ser mimizento, irmão. Pronto, falei. Nós temos que largar de ser crente mimizento, murmurador. Deus não prometeu para nós mar de rosa não, irmão. Ele falou: no mundo tereis aflições. Você vai enfrentar problemas, você vai enfrentar luta, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e Ele, você vencerá. Misericórdia, irmão. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Não está do meu jeito, eu vou sair. Não é da minha forma, eu não quero. O sangue de Jesus Cristo tem poder, irmão. Por causa disso há muito entre vós fracos e doentes, e outros que já dormem. Verdade. O nosso Deus, irmão, é Deus de segunda chance. Ele foi Deus de segunda chance em mim. Ele foi Deus de segunda chance na vida de Jonas. E na minha vida e na sua vida, Ele é Deus de segunda chance. Se porventura o seu cajado, a sua rede ficou lá atrás, vai voltar e buscar a sua rede, e volta para o mar, e vai pescar almas para Cristo. Aleluia! Você não é crente parafuso não, irmão? Para ficar parafusado, grudado no banco. Vai fazer a obra do Senhor, em tempo e fora de tempo. Aonde Ele te colocar, fale de Cristo. Pastor, mas eu só fico dentro de casa. Usa a rede social, irmão. Não é para ficar só vendo e rindo sobre TikTok, não. Vai pregar a palavra de Deus. Eu vi um pregador falar que o livro de Jonas, isso aqui eu vi, fala exatamente sobre a soberania de Deus. Deus ordenou ao vento, e o vento obedeceu. Deus ordenou a tempestade obedeceu. Deus ordenou o mar que se agitasse, o mar obedeceu. Deus mandou que a baleia, que o grande peixe fosse ao encontro de Jonas e tragasse Jonas, e o grande peixe obedeceu. Deus mandou que a bamboreira crescesse, e a bamboreira cresceu. E até um verme obedeceu à voz de Deus. No livro de Jonas há uma desobediência, sabe quem é? O homem. Jonas desobedece a Deus. E quando Jonas desobedece a Deus, ele começa, irmão Wagner, um ciclo de descida na sua vida. Eu ouvi essa mensagem e eu falei: é verdade. Quando Jonas desobedece, ele desce para Tarso. Quando Jonas desobedece, ele desce para o porão do navio. Ele desobedece e desce mais fundo ainda no navio. Pela desobediência, Jonas desceu ao profundo mar. Pela desobediência, desceu ao ventre do peixe. E pela desobediência, chegou à profundeza da terra. Enquanto eu e você estiver desobedecendo o ídolo do Senhor,
Enquanto eu e você estiver desobedecendo a vontade de Deus, não tem como a minha vida prosperar, não tem como a sua vida prosperar. Não importa o ciclo, se seja social, pessoal, material, espiritual, ministerial, financeiro, não prospera enquanto houver desobediência. É descida atrás de descida. A desobediência, meus amados irmãos, só traz perca para a vida daquele que serve ao Senhor. Adão desobedeceu a Deus, perdeu o jardim, perdeu a presença do Criador, perdeu intimidade, perdeu proteção por desobediência. Saul desobedece a Deus, perde honra, perde trono, perde vida. Sansão desobedece a Deus, perde o equilíbrio, perde a presença do Espírito, perde a visão, perde a força e perde a vida. Desobediência na vida de crente, irmão, não traz prosperidade, só traz perca. Deus não te chamou para desonra, Deus te chamou para ser honrado. Deus não te chamou para perder, Deus te chamou para a vitória. O Senhor te chamou, não foi para perder a visão espiritual, mas para ser cheio do Espírito Santo de Deus. A desobediência, fugir da vontade de Deus, só faz você perder, só faz você descer. Então, meus amados irmãos, quando Deus te chamar, quando Deus te procurar para a obra dele, a sua resposta não pode ser a fuga. Quando o Senhor te chamar, a sua resposta não pode ser fugir. Ele não errou quando te chamou, Ele não errou quando te resgatou do mundo de pecado. Se Ele te chamou, não se preocupe, Ele vai te capacitar. Só se coloca na posição e diga: eis-me aqui, Senhor. Profetiza sobre a sua vida, irmão. O nosso Deus é Deus de segunda chance. Não perca a oportunidade. Se Deus te deu uma nova oportunidade, faça a vontade dEle. Não importa a condição, não importa o ambiente, se você vai viver uma vida brutal, se você vai viver uma vida de calúnia, não importa, faça a vontade do Senhor. Tem muita gente preocupada com o estado físico, irmão, e esquece o estado espiritual. Ah, mas eu estou tão esgotado, pastor. Ah, mas eu estou tão esgotada, pastor. Irmão, pelo amor de Deus, o seu descanso não é terreno. Ah, pastor, mas eu fiz e ninguém me viu. Ah, pastor, eu fiz, mas o Senhor não me agradeceu. Irmão, se a sua glória for terrena, você não terá glória eterna. Não preocupe com o que as pessoas estão te vendo ou não, faça. Tem pessoas, irmãos, vamos nos colocar de pé, minha hora já foi. Vamos de pé, já vou terminar. Tem pessoas, irmãos, que se o holofote não estiver em cima dele, clareando ele não está satisfeito. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Quem tem que brilhar na sua vida é Cristo. Quem tem que brilhar naquilo que você está fazendo é Deus, a glória é de Deus. Para de querer ser estrelinha, irmão, vai ser servo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor falou: olha, vai, ide por todo mundo. Faz, clama, haja, levanta e vai. Amém, irmãos? Amém. Profetiza sobre a sua vida: quando Deus me chamar, que a minha resposta não seja fugir. Quando Deus me chamar, que a minha resposta não seja desobedecer. Quando Deus me chamar, que eu tenha a capacidade de dizer: eis-me aqui, Senhor, faça e cumpra a tua vontade. Profetiza sobre a sua vida e veja Deus agir abundantemente sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua saúde, sobre os seus bens.
Faça a vontade de Deus, irmão, que quem vai cuidar de você não é o homem, quem vai cuidar de você é Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te dou, Deus, pela vida dos teus filhos. Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que essa palavra tenha causado efeito na minha vida primeiramente, mas também, ó Deus, tenha causado efeito na vida dos teus filhos. Pai celeste, que a nossa resposta, Deus, quando o chamado do Senhor chegar, não seja fugir, não seja desobedecer, mas que sejamos prontos e preparados para fazer a tua obra. Meu Deus, eu clamo pela vida dos teus filhos, proteja, guarda, livra de todo mal, sustenta, Senhor Deus, no meio da angústia, no meio da tempestade, no meio da aflição, que a presença do Senhor, ó Deus, seja constantemente, ó Deus, na vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Prospere e abençoe, ó Deus, os teus filhos que dizimaram, que ofertaram na tua casa. Visita, Senhor Deus, na onipresença do Senhor, os irmãos que estão enfermos, ó Pai. Restaura a saúde desses irmãos para a honra e glória do Senhor, e que eu e que teus filhos, ó Pai, sejam proclamadores do teu evangelho até o soar da trombeta, até quando o Senhor nos chamar, que estejamos, ó Deus, fazendo a tua obra com alegria, com temor e amor no coração. Eu te peço, te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor meu Deus, guarde a minha casa, guarde a tua casa, guarde a casa do teu povo. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Irmãos, calma, amanhã tem pamonhada, viu, irmãos? Tem pamonhada, os irmãos que puderem ajudar, a partir das... Amanhã é catada do milho, já está querendo fazer a pamonha já, ó, dentro do sabu, dentro da palha. Irmãos, quem puder vir ajudar a catar o milho amanhã, a partir das 13 horas, 14 horas, fica atento no grupo lá, vem ajudar a descascar o milho. E na quinta-feira pela madrugada, o irmão Tiago vai estar aí, né, irmão Tiago? Para não ir glória do Senhor. Irmão Antônio também, né, irmão Antônio, ajudando o Tiago. Para não ir glória do Senhor, vai vir sim. Já tá bom, já tá podendo meter a mão lá no... Não, não mete a mão no ralo não, pelo amor de Deus. Misericórdia, mas vem ajudar. Amém, irmãos? Ajude comprando, ajude vendendo, faça a obra do Senhor, é totalmente em prol da obra do Senhor, porque em Cristo somos. Um Deus abençoe, vão em paz, está terminado em nome de Jesus, amém.